Bem-vindo para mais um vídeo. Oi. Hoje nós vamos falar sobre como é que foi nosso sentimento aí no primeiro momento da Helena na creche. Helena, nossa filha. Tem alguns vídeos com ela aí no canal. Meu nome é Richard Nascimento. Eu sou a Thalita Chiesa. Muito bem, fala você primeiro. Então, Só fala mais alto e mais perto. A Helena esse ano foi a primeira vez que ela foi pra creche. Ela nunca ficou com ninguém. Uma vez ou outra que eu passei mal, que ela ficou com o pai, mas no geral ela sempre ficou comigo. Então, quando ela saiu a vaga da creche, eu fiquei, cara, eu tô super empolgada. E depois opa, como vai ser isso? E se ela chorar? E se ela não se adaptar? E se ela não gostar? Foram tantos cis que a diretora até falou pra mim e falou assim, tipo, nossa mãe, se você não se acalmar, a criança também não vai se adaptar. Assim, ela é meu bebezinho, então no primeiro dia eu fiquei pensando assim, eles vão ligar porque ela passou mal, eles vão ligar porque ela chorou, eles vão ligar porque ela não comeu, eles vão ligar, sei lá, por qualquer coisa. E eles não ligaram. Ela saiu no horário normal, ela até não comeu no primeiro dia, mas eles falaram que ela até se adaptou muito bem, que ela deu 2 colheradinhas para um primeiro dia, pra quem nunca ficou longe da mãe, e ela não chorou. Mas engraçado, no segundo dia, no terceiro dia, ela até deu uma chorada, mas foi o que a diretora conversou comigo. Ela já tinha se acostumado com 2 professoras, e quem levou ela foi uma estagiária. E ela, tipo assim, ela foi no colo da diretora, que tá sempre com ela, sorriu. Quando a estagiária passou a mão nela, abriu o bocão. Quando foi pra professora, parou de chorar. E aí, nesse mesmo dia, ela não queria vir embora. Então ela chorou pra sair. O que foi bem engraçado. Até porque ela foi educada para não ir no colo de ninguém. Então demorou um tempo, um processo, para ela entender que aqui pode. Agora não, agora ela já chega aqui na creche e já vai direto. Para mim, com relação às emoções, foi o seguinte, como antes a gente tinha ficado quase o dia inteiro aqui para ver como que era a creche, antes de colocar, e já estava com a neném, então deu para ver como que era o comportamento dela em relação às outras crianças, em relação ao espaço em si. Algumas vezes saí de cena, estava conseguindo ter visão de onde ela estava, mas ela não estava me vendo e ela se comportou bem, então não ficou agitada nem nada do tipo. Então teve algumas situações. Primeiro, a felicidade dela, da interação com outras crianças, motivou a coisa toda. E a gente já tinha conversado com algumas pessoas, e existe uma questão do desenvolvimento da criança a partir do momento que ela está ali em interação com outras crianças. De certo que também passa a fazer algumas coisas que não fazia antes, algumas vezes regride em alguma coisa, como o caso, por exemplo, ela não usava chupeta, ou alguns tipos de arte, que vê a outra criança fazer, vai querer fazer também, mas no caso dela, ela tem um desenvolvimento motor maior, é mais fácil que ela induza outras crianças a subir nas coisas e tal. Havia mais essa preocupação da pessoa não acreditar, né? Em que sentido? Ela já subiu na geladeira, então tipo assim, ela tem um desenvolvimento motor muito alto. E aí isso era uma preocupação de não acontecer que a pessoa desacreditasse no que eu falei sobre o desenvolvimento motor e não desse a devida atenção nesse sentido, porque eu sei que a creche é muito boa, inclusive é uma referência. Mas a devida atenção no sentido de que não está esperando que a criança do tamanho dela, com 3 anos, vá a ter um desenvolvimento tão alto, né? Conseguir realmente subir em qualquer lugar. Não tem um lugar que ela não consiga subir. É verdade. E no dia seguinte, a diretora até me chamou para conversar porque ela subiu em cima da mesa e estava tentando pular. Mas eu tinha relatado isso, né? Aquela fichinha. A gente preencheu uma ficha das manias da criança, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela come, o que ela não come, alergia. E quando ela falou, a criança tem alguma mania? Eu falei, tem. Ela se pendura em tudo. Ela sobe nas coisas. Eu botei na ficha dela. Só que eu acho que as pessoas literalmente não deram tanto crédito. Claro, não, eles estão exagerando um pouquinho. Coisa de pai, né? É, coisa de pais de primeira viagem. Não é. Ela sobe mesmo. Eu já falei pra ela é nossa pequena alpinista. Então existe esse período de adaptação na creche, onde a primeira semana a criança fica a metade do dia, para as creches que tem integral, né? E é uma adaptação também para os pais, mas para a mãe. O pai costuma ser mais tranquilo, a maioria, né? Mas eu estou generalizando. Existe aquele pai que é um pouco mais assim, não sei a palavra certa a falar, mas enfim, normalmente a mãe que fica ainda com o coraçãozinho mais apertado e tal, aí depois flui, né? Fluiu. Depois da primeira semana eu achei que, como o desenvolvimento dela foi muito bom, ela ficou mais calma, eu senti que ela estava mais feliz, porque em casa ela não ficava bem em casa, ela ficava no trabalho comigo, então ela ficava lá presa.
Então era muito estressante para ela. Não, pode falar. E eu vi que na creche ela estava livre. Ela tinha o tempo dela, ela tinha a hora de brincar, a hora de comer, a hora de tudo. Não que no meu trabalho ela não tivesse a hora de comer. Era a única coisa que ela tinha hora certa, era a hora de comer. Mas no restante não era muito, assim, hora para ela fazer as coisas. Não tinha o tempo dela, era tudo no meu tempo. Fora a questão de venda externa que a gente também faz. E aí nem sempre eu tenho como estar junto, fazer junto com a neném. É meio complexo nisso. Isso é. E aí tem a questão, por exemplo, justamente por ela ter muita energia, toda criança ela tem que ser colocada em algum tipo de atividade, seja ela esportiva ou a creche, neste caso, por causa da idade, que possa extravasar essa energia. Não adianta você tentar conter. Tem vários vídeos que a gente vai falar sobre psique, por exemplo, ou sobre o comportamento do ser humano como um todo, como o corpo, a energia, e vai falar a mesma coisa. Ao invés de você tentar travar, redirecionar, botar para correr, não sei o que e tal. Só que nem sempre é possível dar atenção devida. Tem vezes de eu sair para atender um paciente, por exemplo, de manhã ela vai tá vendo alguma coisa de loja, então quer dizer, não tem como pegar e dar aquela atençãozinha de brincar com a neném. Enfim, mais alguma coisa a acrescentar? Bom, eu acho que uma coisa que assim sempre foi na minha mente é o seguinte: tá na creche? Tá. Mas há sempre o olhar a criança quando chegar. Eu sei que, por exemplo, aqui pelo que eu vejo, os professores têm muito carinho com a minha filha, você sente esse carinho. Mas nem todo lugar é assim. E tanto público quanto particular. Sempre quando a criança chegar, ver se ela não tá com nenhuma marca, se não tem nada estranho, se ela não ficou agressiva, se ela de repente não começou a fazer coisas muito diferentes do que ela normalmente faz. Porque isso pode ser um sinal de um maltrato. E isso pode acontecer, porque sei lá, se a gente às vezes que somos pais estamos estressados, perdemos a paciência, imagine uma sala com 5, 6, 7, algumas vezes tem até mais crianças. Então é só um conselho que eu deixo. Quando chegar da creche, sempre dá uma olhadinha na criança, mesmo que seja um lugar de confiança. Eu sempre faço isso com minha filha. E não é porque a creche é um lugar ruim ou porque as coisas são ruins, é que é um lugar de referência. É porque eu me preocupo com o bem-estar da minha filha. Isso faz a diferença no desenvolvimento da criança. Relata aí também como foi a experiência que se você já teve com relação a seu filho ou filha na creche. Ou se você não é a favor da creche, prefere esperar o tempo escolar. Mais alguma coisa? Tranquilo. Até a próxima. Muito obrigado Tchau. pela audiência.